Volta e meia me perguntam se a realidade da realidade desejada é exatamente igual aqui, da realidade corrente, se é material, física, igual aqui. Eu confesso que eu tinha, em minha opinião, a minha interpretação da realidade desejada, que não era bem essa. Eu respondia sempre que não, que a realidade desejada é uma realidade mais subjetiva. Então não seria uma realidade objetiva como a material da realidade corrente. E por isso não tinha a mesma densidade, a mesma concretude da realidade corrente. Pelo fato de que as consciências do universo escolheram, em sua maioria, habitar a realidade corrente, essa realidade possui um nível de expressão superior a das outras realidades. Eu colocava isso porque toda vez que eu pratico visitar outras realidades, eu posso perceber que às vezes eu sinto a minha presença, tanto lá como aqui, que muitas vezes é chamado do fenômeno da bilocação. E também quando eu estou fazendo isso durante o sonho lúcido, tudo bem, eu tenho uma percepção de nitidez completa da realidade. Mas quando eu estou fazendo acordado, nem sempre essa percepção é completa. Às vezes é meio enevoada. Então eu considerava que as realidades desejadas não tinham o mesmo tipo de conexão, não tinham o mesmo nível de profundidade. No entanto, talvez vocês já saibam, ou não, talvez não estejam sabendo, eu estou tomando aulas em um templo, em uma realidade paralela. É um chamado Templo de Magia. As aulas de magia possuem o título de Magia da Realidade. Eu já fui lá algumas vezes, cerca de 6 vezes, mas eu nunca tive a oportunidade de perguntar sobre essa questão. Se uma realidade paralela, uma realidade desejada, tem o mesmo tipo de materialidade de uma realidade corrente, da nossa realidade corrente. Até porque eu não escolho o que perguntar, eu apenas assisto às aulas de uma vez. Quando eu fui lá, o templo estava fechado e eu apenas conversei nos jardins com um outro aluno. Mas eu estava incomodado com a repetição dessa pergunta. Muitas vezes a pergunta era feita para mim, para a pessoa tentar entender se a realidade era somente algo mental, psicológico, ou era uma experiência de uma outra realidade. Então eu dizia, não, essa experiência é de uma outra realidade, mas talvez não tenha o mesmo nível de nitidez da sua realidade material 3D que você tem no dia a dia. Mas eu me concentrei em fazer uma outra visita a uma realidade desse tempo de magia e eu tinha essa pergunta em mente. Porque vocês sabem, eu não faço esse trabalho de shifting apenas para visitar um lugar legal ou para conhecer pessoas legais. Eu vou lá porque eu quero me melhorar, obter alguma habilidade, alguma capacidade para manifestar melhor na minha realidade corrente. E também alguma compreensão do mundo. Aí eu queria muito fazer essa experiência e eu não estava com facilidade. Eu devo ter entrado em meditação nos últimos 3 dias, umas 8 vezes, e não conseguia. Ou eu fazia meditação e acabava dormindo, ou eu ficava apenas meditando e devaneando e não conseguia nada. No entanto, ontem à tarde, eu fiz de novo a prática. Eu fiz a prática e eu estava acordado. Eu visualizei a ida ao tempo de magia e se quem participou da experiência, todo dia 1º de janeiro tem uma experiência de shift compartilhado. Quem participou da experiência no dia 1º agora de janeiro deve lembrar de como é que é a entrada do templo. Tem até um vídeo no canal, se você quiser, se você não assistiu. As percepções, então, quando eu comecei a fazer, elas não estavam muito claras. Minha mente estava flutuante. Mesmo assim, eu persisti para fazer o processo. Aí eu consegui visualizar e consegui sentir-me entrando no templo. Passei pelo vestíbulo de entrar no templo e eu me dirigi para o primeiro portal à esquerda. Aí eu entrei numa sala grande e havia poucos alunos e as aulas não tinham começado. Mas eles estavam praticando uma coisa chamada cordas. O ar parecia que estava relampejando com filamentos brancos, passando de um lugar para outro, parecia alguma coisa bem divertida. Aí eu consegui chegar perto do mestre que estava supervisionando aquilo, mas as imagens ainda estavam meio nevoadas, e eu fiz essa pergunta, eu consegui ter essa consciência de fazer essa pergunta específica. Aí ele me respondeu que a questão não era essa. A questão é que todas as realidades, inclusive essa realidade corrente que estamos agora, todas essas realidades estão na mente. O corpo físico também está na mente. Dessa forma, o que nós percebemos fisicamente é nítido para nós, porque nós escolhemos pertencer, nos focar a essa realidade. Mas que nenhuma dessas realidades, qualquer uma delas, representa a totalidade do universo. Todas as realidades são pensamentos do universo igualmente.
Não é que existe uma realidade material verdadeira e as outras são subjetivas mentais mais fracas. De certa forma, todas são falsas, inclusive a realidade corrente. Porque a verdadeira essência do universo não é nenhuma delas. A verdadeira essência do universo é mental. E o mestre também disse que nenhuma dessas realidades tem um sentido permanente. Elas são formas de como a consciência se enovela em forma de pensamentos. E isso existe porque a consciência faz cordas da realidade. Aí eu me lembrei, né, da teoria das supercordas. E realmente a teoria das supercordas existe no mundo material. Aí ele disse que a metáfora das supercordas representa uma boa analogia da mente, mas não exatamente como se fosse uma corda, e sim seria uma estrutura geométrica fechada ou aberta. Figuras geométricas fechadas, formando uma espécie de estrutura elipse, uma estrutura fechada, elas representam algo que mantém uma solidez, uma determinada solidez de matéria. E figuras geométricas abertas, elas mantêm uma percepção de pura energia e de movimento. Nossa mente cria esses filamentos, essas cordas de percepção, que geram uma forma de perceber o mundo, criando relações de causa e efeito. Mas todas elas estão na mente. Dessa forma, separar o mundo material do que é o mundo mental é impossível. E o mestre também me disse que eu estava com dificuldade de vir, porque a minha mente estava estufada de ideias, estufada de expectativas, estufada também de medos, imaginações, sonhos, devaneios. Tudo isso se mesclava na mente e dificultava, porque uma mente cheia não consegue projetar a sua consciência. Eu tive que limpar isso em várias meditações para ter a oportunidade de visitar o templo de magia. Então a resposta que eu queria de que qual das realidades seria mais definida ou menos definida que a outra, ele diz que não dá para se dar. As DRs, as realidades desejadas, elas não são iguais a CR ou diferentes, porque todas as realidades são puramente mentais. Elas possuem expressividade diferente, sim. Uma pode ser mais expressiva em relação a outra, porque o indivíduo não está focado nela, ou o indivíduo está mais focado em alguma. Então, de acordo com a expressividade do indivíduo, ela vai ter mais ou menos expressividade. Se a pessoa é um praticante de shift e passar para uma realidade e estiver 100% lá, ela vai ter uma expressividade completa. Mas, além de si, elas não constituem a verdade do universo, nenhuma delas. Pois cada consciência vive de certa maneira em sua própria realidade. Essa muda de acordo com a consciência do praticante. Então tem DRs que são pouco expressas, quase um vácuo, e outras com grande expressividade. Mas não são elas que são assim. É a consciência das pessoas que estão percebendo elas que consegue, pouco ou muito, se novelar com a realidade que elas se focam. Aí depois ele me convidou a praticar a técnica das cordas. Diz que é uma ótima prática de manifestação da realidade. Isso eu vou deixar para um outro vídeo, ok? Tchau, tchau.